Muito bem, pessoal. Agora nós iremos estudar um tópico super interessante, que é índice de sensibilidade. Nós iremos iniciar aqui com um método que é considerado simples, chama-se método de Cotter. Então, eu vou primeiro colocar um problema com vocês, nós iremos resolver e interpretar esses resultados. Desde já eu agradeço muito o Anderson Pires, que cedeu alguns slides, e também o pessoal do Yuki Lab, que ajudou aí com bastante informação. Muito bem. Olha, o meu problema é o seguinte, seja uma viga biapoiada, e veja que aqui você já sabe qual que é o deslocamento, eu vou estar trabalhando com deslocamento, numa análise elástica linear, é 5 QL a quarto sobre 384 EI, o deslocamento máximo, né? Olha, eu coloquei os seguintes dados, eu coloquei aqui uma viga de 10 metros, molde-cidade do aço, a inércia de uma viga VS 400 por 68,4 e coloquei aí um carregamento uniformemente distribuído de 20 kN. Isso daqui ó, me deu um deslocamento de 4,84 centímetros, enquanto que o limite da norma aí varia bastante, mas considerando a L sobre 180, o limite seria 5,56 centímetros, então atende perfeitamente. Agora imagine que você queira pegar e fazer uma análise de confiabilidade disso daqui. Ou seja, eu quero saber, imaginando que essas variáveis L, I, Q, algumas delas são variáveis não determinísticas, qual que será a probabilidade de falha? Então, ó, eu vou considerar que L é determinístico, e I eu vou considerar tudo num pacote só, eu vou multiplicar E vezes I, e vou pegar e dar um CV, ou seja, coeficiente de variação, desvio padrão sobre a média, de 5%. Outra variável estocástica será o carregamento Q de 20 kN, e aqui eu vou colocar um CV de 0,2. E eu quero entender como é que vai ser a distribuição da minha resposta. Veja, o que é que eu vou estar fazendo na análise de sensibilidade? Eu vou estar considerando uma distribuição para Q, uma distribuição para I. Eu vou estar colocando a contribuição de cada uma através do meu modelo. Eu coloco esse M aqui bonitinho, é o teu modelo. No nosso caso, não é um modelo no Abacus, OpenSea, seja o que for. É simplesmente uma equação, porque eu quero fazer alguma coisa na mão aqui, rápido, para vocês entenderem o conceito. Essa equação, que representa o nosso modelo, é o 5QL a quarta sobre 384 EI. E o que vai acontecer? Uma vez que Q e I seguem uma função de distribuição, D também vai seguir uma função de distribuição. Só que a norma ela vai definir um lugar que é um limite, que é a nossa flecha limite. Sendo que o que estiver acima não estará seguro, o que estará abaixo está seguro. E o meu interesse é saber, e daí? Eu consigo mexer nessa distribuição de D se eu mexer na distribuição de Q e de I. Quem é que vale a pena eu mexer mais? A distribuição de Q ou a distribuição de I? Ou seja, convém eu pegar e ter mais certeza ou menos certeza do meu carregamento ou de I? Aonde vale a pena eu investir o meu dinheiro? Em ter uma certeza de Q maior ou uma certeza de I? Ou seja, vou fazer um controle de produção e reduzir o desvio padrão de I, ou eu vou pegar e colocar, suponhamos, uma balança que está medindo ali o peso dos caminhões para que eu tenha um controle maior sobre Q, ou seja, eu vou reduzir a abertura dessa função e, portanto, o que vai passar aqui da flecha limite vai ser menor. Essa aqui é a pergunta que a análise de sensibilidade global vai estar me respondendo. Como é que Cotter funciona? Cotter funciona o seguinte, ele imagina que cada variável tem uma função de distribuição e você vai ter a média, e a partir da média você vai dar menos um delta mais um delta, ou seja, menos 2 desvio padrão mais 2 desvio padrão, ok? Ou um desvio padrão e 2 desvio padrão, e um desvio padrão, só que eles têm que ser o mesmo. E aqui você vai ter um limite mínimo, um limite máximo, de tal forma que aqui vai estar o seu range, o teu intervalo. E ela fala o seguinte, Cotter é uma mulher, Sarah Cotter, tá? Então, ó, na primeira simulação, roda com todo mundo no limite mínimo. E você pega e faz uma simulação que você roda todo mundo, uma última simulação, todo mundo no máximo. E daí você começa a variar um de cada vez. Então, primeiro aqui, ó,
aumento o Q para o meu máximo. Deixo o EI do jeito que está. Depois, agora eu aumento o EI, deixo o Q do jeito que está. Então, veja que eu aumentei um de cada vez. Na quarta simulação, você vai fazer o seguinte, você vai partir daqui e você vai pegar e diminuir um deles. Então, diminua um deles. A partir da sexta, diminuir o outro, esse daqui. Notem que aqui você vai ter 2 vezes o número de grandezas mais 2 número de simulações toda vez, tá? A partir dos resultados dessas simulações, você consegue determinar qual que é o índice de Cotter. E o índice de Cotter é dado pelo CO de odd e CI de even. Como é que calcula isso daqui? Bom, a equação está aqui. No próximo slide eu já explico melhor o que está sendo compatibilizado. Mas é bem simples, na verdade. Então, uma coisa a ser lembrada é que I é o índice da variável em estudo, que vai ser de 1 até o número total de variáveis em estudo. Tá? Então, ó, vamos ver lá, o match Cotter, aqui está a equação, então CO e o teu M é 2. Então, eu vou falar que o índice de Q é 1, a primeira variável que eu estou analisando. Então, ó, coloco aqui, ó, Y, M é 2, vezes 2, dá 4, mais 2 dá 6. Olha só, então, o meu CO de Q vai ser 6. Próximo, 2 mais 1, 4. Próximo, I é 1, mais 1 dá 2, menos 1. O even, eu vou fazer a mesma coisa, então são as mesmas variáveis, a única coisa que muda é o sinal aqui no centro, que agora é negativo. Então está aqui o even. Agora passo para a variável, segunda variável, faço a mesma coisa. Então coloco no lugar de I, não mais 1, agora eu vou colocar 2. Com isso eu vou ter aqui 6 menos 5, 3 menos 1. Depois eu mudo de positivo para negativo. Uma adição, uma subtração. E com isso eu consigo calcular o índice de Cotter, que é o valor absoluto de CO, o valor absoluto de CE, e daí depois para Q, e para EI, valor absoluto de CO, valor absoluto de CE. Veja o que é que está acontecendo. Eu acho importante você entender o que é que o índice de Cotter está fazendo. Ó, ele está pegando a sexta simulação, todo mundo está no máximo, e ele analisou quando o Q diminuiu. Daí ele pegou o resultado da segunda simulação, tirou da primeira. Ou seja, ele pegou, todo mundo estava no mínimo, aumentou o Q para o máximo. Então veja que aqui, quem que ele ficou variando? O Q. Diminuiu e somou. Aqui, mesma coisa, né? Ó, na próxima, agora é I. Então ele pegou a sexta simulação, todo mundo está no máximo, menos a quinta, ou seja, do máximo ele tirou, levou o EI ao mínimo dele. E daí depois ele pegou a simulação 1 como referência e ele aumentou o EI para o máximo, ou seja, quem ele fica variando aqui, o valor do EI indo para mínimos e máximos. Né? Então, assim que é dado este método de Cotter. Tá? O que é que pode acontecer também? Pode acontecer de você ter mais variáveis. Então, Q, EI e L. A ideia é a mesma. Veja, mínimos, máximos. Subo 1, terceira simulação, subo o EI, a segunda, quarta simulação, subo o L. Então aqui, na verdade, eu coloquei L como sendo, imaginando que fosse também uma variável estocástica. Quinta simulação, ó, saio do máximo, tiro 1, que é o Q, daí levo o EI para o mínimo, e daí levo o L para o mínimo. De novo, o número de simulações será 2m mais 2. E é isso daqui que você vai estar tratando em cada índice de Cotter. Vamos pegar um exemplo. Então, ó, o exemplo eu fiz aqui no MATLAB um exemplo baseado em Monte Carlo, que você já viu em vídeos anteriores. Veja, agora estamos analisando análise de sensibilidade usando Cotter. Hoje é dia 14 do 1. E eu vou mostrar para você como interpretar esses resultados. De novo, agradeço o Anderson, o pessoal do UKLab também. Então, ó, limpo tudo. Número de simulações de Monte Carlo que eu vou fazer serão 100 mil. Essas daqui são as variáveis que eu vou considerar agora como médias. Então, comprimento, morosidade, inércia e o carregamento. Calculei aqui uma vez o determinístico, né? Só para ter certeza que eu estava fazendo coisa certa. E o D na norma é L sobre 180. Então, ó, eu vou dizer que o meu carregamento Q, ele segue uma função log normal, tá? Então, ó,
Média. Q. CV de 0,2, eu dei para você isso. O teu sigma eu vou pegar. Ele é nada mais nada menos CV vezes a média. Transformo dessas variáveis aqui que foram calculadas, imagino que fosse normal, para log normal, e gero todos os números randômicos log normal. Fiz a mesma coisa com EI, só que EI aqui a média é E vezes I, CV de 5%, sigma, transformei, gerei. Daí, ó, o que eu fiz? Claro, você que está fazendo agora o teu script, dá uma pausa, copia tudo, né? Para você fazer também essa análise. Então, ó, calcula o deslocamento. Então, 5 QL ao quarto sobre 384 EI. Não esquece do ponto aqui após o Q e após aqui essa equação, porque você está trabalhando com vetores, né? E daí aqui eu vou plotar para você a PDF e também vou plotar uma linha que identifica o limite de norma. Quem que é o número de falhas? É quando o D calculado for maior do que o D de norma. E daí eu vou calcular aqui qual que é a porcentagem disso. Então, ó, vamos rodar para você entender. Então, o que eu fiz até agora foi calcular essa distribuição, que você está vendo aqui em vermelho é a norma. O que está daqui para cá não atendem o requisito da norma. E, portanto, eu preciso saber qual que é a porcentagem disso daqui. Vou voltar aqui, ó. O PF meu, ó, 0,2245. Eu vou até anotar esse valor, tá? Então, ó, se o sigma de EI for o original e o sigma de Q for o original, o meu valor da minha probabilidade de falha deu 0,22, o quê? 45, tá? Vou deixar esse valor guardadinho aqui, que ele vai ser bem interessante. E agora eu lhe pergunto, quem que você mexeria? Você aumentaria o controle de qualidade para ter certeza, para diminuir aqui o desvio padrão do EI? Ou você controlaria melhor qual que é o teu carregamento de forma que você diminui o desvio padrão para o teu carregamento Q? Bom, claro, nesse exemplo é até fácil de visualizar isso, mas tem exemplos que é extremamente complexo você visualizar isso. Então a gente vai usar o método decoder. O que eu preciso no método decoder? Eu vou precisar, olha aqui, ó, eu vou precisar analisar o Q e o EI no menos, nesse limite superior, ambos. Então vamos pegar e calcular isso aqui. Eu vou fazer de uma forma extremamente manual, tem jeito de automatizar isso daqui, tá? Dependendo do número de variáveis, mas aqui eu quero concentrar na interpretação principalmente. Então, eu vou pegar o Q menos, eu vou pegar o quê? A média de Q. E eu vou pegar e somar, aliás, desculpa, eu vou tirar 2 vezes o desvio padrão. Então, eu vou pegar e trabalhar com 2 vezes o desvio padrão. Sigma de Q, como delta, tá? Então, ó, agora vamos pegar e fazer o que mais? Opa! Então, ó. Então, o que mais? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, que mais? Eu vou pegar em 1000 de Q, só que eu vou somar 2 desvios padrões. Ok? Então, ó, agora vamos fazer a mesma coisa para EI. Ó, vou pegar aqui, mas em vez de Q, vamos colocar aqui EI. Então, ó, MU de EI e sigma de EI. Sigma de EI, MU de EI e EI mais. Portanto, agora eu tenho os valores que eu preciso para colocar no meu modelo. Então, vamos colocar no modelo isso daqui, tá? Então, quem que é o meu modelo? Na verdade, é aquela equação super simples, ó. Então, ó, y11. Em y11, o que aconteceu? Em y11, todo mundo está no mínimo. Então, vamos aqui. Então, ó, quem que é isso aqui? Ó? 5 vezes o Q está no mínimo. Então, Q menos vezes L a quarta dividido por 384 vezes EI. O EI também está no mínimo. Então, ó, EI menos. Fecha isso aqui. Muito bem.
Agora, o que é que eu vou fazer? Na segunda simulação, o meu Q vai ir para mais. Então, na minha segunda simulação, vou copiar isso aqui, ó. Então, segunda simulação, vou guardar isso aqui num vetor y, tá? O Q vai ir para mais. O EI continua em menos. Na terceira simulação, então, terceira simulação, o que acontece? O meu EI vai para mais, o Q continua no menos. Então, o EI vai aqui para mais. E daí agora vamos pegar aqui a minha quarta simulação. Então, a minha quarta simulação é y de 3, 1. Notem que é, na verdade, o mesmo valor. O da quarta e a terceira são iguais, assim como a 5 é igual à segunda. Cuidado que isso não acontece quando você tem mais variáveis, tá? É um caso específico quando você está com duas variáveis somente. Então, cuidado se você for automatizar, já toma cuidado com isso. Então, ó, o y 5, 1, esse daqui vai ser igual ao y 2, 1. E o y6. O que acontece? O Q está no mais, está no ponto máximo dele, e o EI também está no mais. Muito bem, temos valores para todo mundo, né? Agora, voltamos aqui. Já calculei esses valores. Que são esses valores? Na verdade, eles são os valores que entram aqui para calcular o CO e o CE de cada um. Então, vamos calcular CO e CE de cada um. Então, CO de Q. Então, o meu CO de Q, ele nada mais é do que 1/4 vezes. Então, aqui eu vou pegar, abrir parênteses. Então, eu vou pegar e somo, na primeira, eu somo duas parcelas, duas diferenças, né? Então, ó, voltamos aqui. Eu estou 6 menos 4 e aqui 2 menos 1. Então é y 6 menos y 4. Do outro lado lá, eu tenho 2 menos 1. Então, y2 menos y1. Olha, da mesma forma que eu fiz CO, agora eu vou fazer CE de Q. Lembrando, qual que era a única diferença? É que em vez de somar, eu diminuía. Vou fazer uma coisa muito perigosa aqui. Eu também vou fazer copiar e colar e calcular para mim o CO de EI e o CE de EI. Então, ó, CO de EI é 6 menos 5, não 4, e 3 menos 1, não 2. Então, eu tenho que mudar de 4 para 5. 4 para 5. E de 2 para 3. Então, 2 para 3. Perfeito. Então, agora sim eu calculei todos os COs. Posso pegar e calcular o índice de Corer para cada variável. Então, índice de Corer para Q primeiro. Eu vou pegar o quê? O valor absoluto de CO de Q mais o valor absoluto de CE de Q. Bacana. Bom, quando eu quero fazer o índice de Corer para EI, CO de EI e CE de EI. Então, eu já deixei pronto aqui como fazer um gráfico de barras, tá? Então, veja que eu vou calcular o índice, daí eu vou abrir aqui, ó. Abro uma figura, então você tem que colocar a categoria, então o primeiro vai ser Q, o segundo EI, sendo que no primeiro você vai pegar o índice de Corer de Q, segundo o índice de Corer de EI. Gráfico de barras, normal, tá? Só para facilitar a visualização. Então, vamos plotar isso aqui. Olha só, né? O que está mostrando aqui? Ó? O EI, o índice de Corer é este, enquanto o Q é este. Isso daqui está me dizendo, olha, se você quer mexer em alguma coisa,
mexe em que? Vale muito mais a pena. Vamos ver se realmente isso faz sentido, tá? Então, ó, por que eu deixei esse número salvo aqui? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer uma nova simulação em que eu vou pegar e falar assim, olha, eu vou fazer um controle muito bom de Q do meu carregamento, então eu vou pegar e dividir ele por 2 e vamos ver em quanto é que vai dar essa minha probabilidade de falha, tá? Então vamos pegar aqui, ó, sigma de Q, aqui, eu vou pegar e dividir ele por 2. Então um controle muito maior do carregamento que está sendo aplicado. Então, ó, vamos ver qual é a minha probabilidade de falha. Ó, foi para 0.1054. Então, vamos colocar aqui no nosso TXT. 0.10, ó, foi de 0,22% para 10%. Excelente. Agora, eu vou mostrar para você. Imagina que você tivesse investido enormemente na tua fábrica. Você falou, não, vou mudar totalmente a produção e eu quero pegar e reduzir o desvio padrão das minhas peças aqui, da variabilidade, tanto modicidade quanto da inércia, e eu vou investir pesadamente nisso. Então, só vou mudar o EI. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, tiro aqui. Vou pegar e mudar o EI, ao invés disso. Ó. Dividir por 2, mesma relação, tá? Então, agora, vamos calcular aqui a nossa probabilidade de falha. Ó, veja que a tua probabilidade de falha foi para 0,21. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, 0,21. Veja, se eu investir na minha fábrica, foi de 0,22 para 0,21. Mudança muito pequena. Enquanto se eu mexer em Q, tem uma mudança brusca aí. E é exatamente isso o que a minha análise de sensibilidade me deu, que foi lá no início que eu mostrei para vocês. O índice de Cotter falou para você. Ele pegou e falou o quê? Falou, olha, mexa em Q, que vale muito mais a pena do que mexer em EI. Você vai mudar a tua probabilidade de falha muito mais facilmente se você mexer em Q. E é isso que é o que a análise de sensibilidade auxilia demais aí a você trabalhar e fazer as tuas propostas aí de mudança. Muito obrigado, até o próximo vídeo.